Olá! Bom dia. Bom dia, Lu. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. E você? Tudo bem. Na verdade, esse aqui é... A Lu me pediu emprestado, né, o espaço do webinar, estrutura, mas aqui, na verdade, eu estou de convidado. Aqui é um evento específico para Joinville, né? A Luciana tem muita coisa para falar, ela tem aí, enfim... A ideia hoje é justamente falar sobre isso, sobre inovação social, e eu estou, então, aqui meio que de plateia privilegiada, né? Com a vantagem de estar, então, à disposição dela. Mas é contigo, Lu, você que manda agora. O que você tem a... Bom dia, né? Com você. Bom dia. Ah, outra coisa que eu sempre sugiro, pessoal que escreva, fala algumas instruções técnicas aqui, né? Já estou vendo vários bons dias, né? O convite ele foi, evidentemente, para o pessoal de Joinville, mas a gente abriu um pouco, chamei uma outra pessoa de outra cidade também. Então, se alguém vier de outra cidade, comenta aqui no chat, por favor. Isso é a única questão que eu queria comentar. Eu já estou vendo que tem gente de São Bento do Sul. Olha lá, José de Teixeira da Paraíba, né? Também um aluno, ser consultor, certificado. E um outro ponto específico, técnico, basicamente é o seguinte: a princípio a gente está numa quantidade de pessoas que dá para administrar, mas se dá algum problema de tela que paralisa, ou som que você não escuta direito, tem um botão aí em cima dos vídeos, logo dos nossos vídeos, em cima no meio, reconectar, está escrito reconectar, você então clica nele, que é uma espécie de Ctrl-Alt-Del, uma espécie de... é um reset, né? Isso é para se dar problema, se der, porque a princípio roda bastante bem, mas se dá algum problema, você clica aí que você vai sair da sala e voltar imediatamente e vai melhorar. Se isso acontecer depois de 3, 4 vezes, continua acontecendo, aí provavelmente é um problema da sua conexão, infelizmente, mas aí também a boa notícia é que a gente também está gravando esse webinar e ele vai ser enviado para vocês na sequência, para vocês assistirem, fazer comentários. Bom, dito as questões técnicas, agora então realmente, Lu, a palavra é sua, estou aqui à disposição. Estou dando uma olhada, aproveitando a tua introdução e aí a orientação mais organizacional para dar uma olhada no chat aqui. Estou vendo bastante gente. É muito bom tê-los aqui com a gente, né? A gente quer trazer um pouco do que estamos fazendo em termos de inovação social aqui em Joinville, com mais afinco, né? Assim, com foco em Joinville e região. A gente tem várias frentes abertas, mas a gente quer dar atenção para algumas frentes específicas e que são de grande relevância para o terceiro setor e também para os negócios de impacto que vêm até o terceiro setor para fazer essas parcerias e trabalhar essa rede de conexão, né? E a Luciana, como profissional dessa área de inovação social, inovação e impacto social, que busquei me especializar mais nesse ponto, né? Com uma trajetória aí intensa, passei por governo federal, fiz um mestrado na área de social também, mas mais especificamente nos últimos anos é que eu venho trabalhando com foco maior no terceiro setor. Antes disso, trabalhava no âmbito do governo federal, trabalhava com prefeituras, com organizações não governamentais e também com empresas privadas, né? Mas de 6, 7 anos para cá, meu foco está mais orientado ao terceiro setor, porque eu acredito que as organizações do terceiro setor, ONGs ou OSCs, como queiram se denominar, né, são protagonistas no território. E elas realmente podem fazer a diferença e são grandes atores desse ecossistema de inovação social que a gente trabalha, com o qual a gente trabalha, né? Então, bom dia a todos. Vi que tem muita gente conhecida, o pessoal aqui da Univille, o pessoal do Extravisa Associados, né, os nossos colegas aí da rede de consultores. Vi que tem gente do próprio Núcleo de Tecnologia e Inovação da CIG, onde eu também atuo, tenho uma participação. O pessoal dos negócios de impacto aqui de Joinville, né, que inclusive vão ser citados aqui na minha fala. Enfim, se eu esqueci alguém, me perdoe, porque é bastante gente. Lu, tem também a professora Fernanda, da Engenharia Ambiental e Sanitária, mandou um e-mail, uma mensagem em privado, dizendo que ela está trazendo alunos de Planejamento e Gestão Ambiental para ouvir sobre inovação.
Parabéns pelo webinar, obrigado pela oportunidade. Obrigado você, professora, aí, por trazer esses alunos. Então, tem para o pessoal aqui que é da Engenharia Ambiental e Sanitária da Univille, também é muito bacana. Eu vou até sugerir, Lu, também para você, para ficar mais cômodo para você, que eu fico aqui ajudando no processo do chat. Se você tem alguma pergunta interessante, eu já deixo guardado, eu mesmo posso te fazer mais adiante, que aí você pode fluir tranquilamente nas suas falas sem ter que ficar preocupado com o que escrever no chat, fica tranquilo que eu aviso aí. Legal. A Fernanda até comentou comigo se poderia trazer os alunos. Eu disse, claro, com o maior prazer, eles podem compartilhar as nossas experiências e ações nesse tempo que a gente vai ficar aqui com vocês. Dá um alô aí também para o Alex, que está aqui com a gente, do Inova Park. Ótimo, grande. Nossa incubadora, né? Muito bom. Enfim, muita gente legal, muita gente boa. O pessoal do movimento ODS aqui de Joinville, coordenação de Joinville, que é nosso parceiro também em várias ações, também estão participando aí. Então, sejam todos bem-vindos. O foco desse nosso bate-papo, né, que o Marcelo está aqui como um colega, como parceiro, aí em várias frentes, várias ações que a gente vai trazer, trazer para vocês um pouco do que a gente tem feito e está fazendo, né, em Joinville, como piloto, como ações de referência no âmbito desse ecossistema de inovação e impacto social, né? Então, trazendo um pouco disso, a gente começou o ano passado, quando a gente teve a oportunidade de, do nada, assim, eu já há muito tempo tenho um contato com o Marcelo por meio do lado mais profissional, né, que essa questão de captação de recursos, o envolvimento dele com a organização que ele dirige, preside, com a própria ABCR. A gente tem um contato por meio dos cursos, por meio dos webinars também, né, que ele vem realizando há anos já e tem uma trajetória grande aí. E o ano passado eu resolvi fazer alguma coisa diferente. O que eu posso fazer para trazer um pouco mais das discussões, do debate do terceiro setor para Joinville, né? E aí, ano passado, em meio a vários movimentos e eventos que a gente é parceiro, que a gente realiza aqui, enquanto Luciana, enquanto Conecta Projetos, que é a startup de impacto social que a gente preside aqui também, dirige aqui em Joinville, o que eu poderia trazer? E daí, do nada, eu olhei o calendário das ações que o Marcelo estaria envolvido pelo LinkedIn, que é um instrumento extremamente positivo para a gente se comunicar, né, profissionalmente, e vendo isso eu vi que ele estaria no Brasil, porque eu já tinha conhecimento que o Marcelo está morando na Espanha há algum tempo, né, e diante disso do nada eu disse, vou tentar ver se eu faço um contato e convidar ele para ver se ele tem disponibilidade para vir para Joinville. Então, o máximo que eu vou receber é um não, né? E aí fui, de cara e coragem, fiz um contato com o Marcelo, a gente só tinha se comunicado pelos cursos, pelos processos que a gente já tinha caminhado junto, mas tudo online, eu não conhecia o Marcelo pessoalmente, e foi quando eu tive a surpresa de que ele topou, vim fazer uma agenda, uma agenda em e não foi só em Joinville, foi em Santa Catarina, né? E é assim que a gente tem trazido, né? Porque a gente acabou trazendo o Marcelo para 3 eventos em Joinville. Mas você veio para São Paulo também, lembra? Que também teve uma história que você coincidia. Também. Tem que aproveitar ao máximo a ida, né? Da Espanha para o Brasil. Você ainda foi para São Paulo coincidência, depois a gente foi para Joinville. Pelas conexões da Conecta, né? Eu tenho agendas em São Paulo, com o pessoal da Pipe Social também, que tem um mapa dos negócios de impacto, né? E a gente é parceiro. A Cívico, que é uma incubadora lá também, enfim. Nossos consultores da Conecta, que também ficam em São Paulo. E agora, mais especificamente com Inovativa, né? O programa Inovativa de Aceleração de Negócios, a gente também está envolvido. Aí você falou, conheceu a Célia do ICE.
A gente teve esse primeiro contato pessoal com o Marcelo, foi em São Paulo, em um dos eventos que ele estava palestrando lá. Nessa oportunidade em São Paulo, eu também, a gente esteve com a Célia, do ICE, né, com o qual eu já tenho envolvimento de, acho que uns 2 anos, estudando o material da Aliança, né, estudando os conceitos de inovação e impacto social, que eu trago referência deles, né, como um material bastante consistente e que eu acho que vale a pena. Trouxe o Marcelo para Joinville e realizamos 3 eventos aqui, em lugares diferentes, né, para realmente mobilizar o ecossistema para o tema do terceiro setor, para o tema da questão da inovação social como um todo. E já levamos Marcelo também para Florianópolis, porque a gente tem também um braço em Florianópolis, que a gente mobiliza lá, tem parceiros em Florianópolis, mas mais no sentido, quando a gente faz esse tipo de ação, muito no sentido de mobilizar os diferentes atores desse ecossistema de inovação social. O que é esse ecossistema de inovação social que a gente tanto fala, né? O ecossistema não é só o espaço, não são só os locais, mas principalmente as pessoas que fazem com que a inovação social e o impacto social aconteça em Joinville. São as pessoas que fazem esse ecossistema realmente existir, né? Ele pode acontecer na Univille, no Inova Park, na incubadora, ele pode acontecer no Parque Perini, lá no Ágora, ele pode acontecer nos espaços públicos, nas escolas públicas, nos espaços das próprias organizações, das OSCs, das ONGs, né? Então, todos espaços são possíveis de serem mobilizados e movimentados com ações voltadas a quem? A população em situação de vulnerabilidade social, de Joinville e região. Então, esse é o nosso foco principal de atuação com a questão da inovação e do impacto social. Esse é o foco principal de atuação do terceiro setor, trazendo um pouco das dores ou dos problemas, se não quiser chamar de dor, né, que a gente quer resolver fazendo inovação e impacto social. Então, o que é um negócio de impacto social, ou qual é o foco desse ecossistema para que realmente ele se faça necessário e que ele se faça qualitativo em termos de efetivo, né? Em termos de efetividade. A gente precisa realmente envolver os diferentes atores. Então, a Luciana sozinha não vai fazer muita coisa, não vai mover muitas montanhas. A gente precisa realmente da parceria com as organizações do terceiro setor, da parceria com os negócios de impacto que estão fazendo algo aqui em Joinville, cada um com o seu público-alvo, com a sua área de atuação, seja na educação, na saúde, na assistência social, com o seu segmento ou população específica, que pode ser criança, adolescente, pode ser mulheres, pode ser idoso, pode ser pessoa com deficiência, enfim. A gente tem essa preocupação desde o início da nossa atuação, né? Quando eu decidi lá, faz muito tempo, 20 anos atrás, não vou falar a minha idade, né? Não vou entregar a minha idade, mas há 20 anos atrás, quando eu decidi fazer uma faculdade, que eu optei pela educação física, e eu sou formada em educação física, para quem não sabe ainda, né? Já na educação física, eu sempre tinha as minhas ações voltadas ao social, né? Então, isso já está na veia, já está no sangue, né? Então, não tive dificuldade de definir o meu propósito maior enquanto pessoa, enquanto negócio, né? Então, esse propósito tem uma finalidade grande, que é realmente contribuir, minimizar com a redução do que a gente tem como meta maior, é claro, desigualdade social, né? E dentro da desigualdade social, a gente tem vários problemas, várias questões que a gente precisa trabalhar, né? E a Luciana trabalha com um pouquinho em cada ponto de desigualdade, seja possibilitar uma melhoria na qualidade de vida dessa população,
seja possibilitar uma melhoria na questão da educação que chega a essa população, ou das oportunidades que existem e que essa população às vezes não tem acesso, né? Então a gente tem procurado trabalhar isso. No entanto, para isso é fundamental, e aqui eu queria fazer não deixa de ser um apelo, né? É fundamental que a gente tenha uma base de dados coerente, que a gente tenha os dados dessas organizações e das pessoas que estão nessas organizações que estão fazendo a diferença, né? Hoje a gente não tem essa base de dados confiável e coerente. Eu digo isso porque a gente está fazendo um processo aqui em Joinville. Joinville foi escolhida para isso, né? O Marcelo, na vinda dele em novembro para cá, junto comigo, a gente definiu que Joinville seria o piloto para a gente fazer esse censo das organizações do terceiro setor, censo das ONGs, que a gente está chamando, e não se sintam desmerecidas por serem chamadas de ONG, porque ONG não existe oficialmente numa lei, né, o nome da ONG, mas é a organização não governamental, são vocês que estão lá no território fazendo com que a população tenha acesso aos direitos também. Conseguem desenvolver projetos e ações para facilitar e para mostrar para essa população que elas precisam e onde elas podem ter acesso a isso. Então, vocês também estão fazendo essa diferença lá, né? Se é a ONG, se é o OSC, que é a nomenclatura mais utilizada ultimamente, a Organização da Sociedade Civil, que a legislação traz, né, essa nomenclatura, mas vocês são os protagonistas lá no território. E nós, como negócio de impacto, como profissionais preocupadas com esse ecossistema de inovação social, precisamos chegar até vocês para levar até vocês as oportunidades, para levar até vocês conteúdos de qualidade, para trazer e levar até vocês pessoas e grandes profissionais que estão discutindo essas temáticas e que podem nos trazer experiências, conteúdo, que podem nos trazer conhecimento que já foram construídos em diferentes contextos e que podem ser trazidos para Joinville, né? Então, a gente quer qualificar Joinville nesse ecossistema, tá? Então, essa é a nossa proposta maior, fazendo com esse censo, tá? E esse censo está nos dando bastante trabalho, mas está sendo um trabalho prazeroso, né? No sentido de que a gente está conseguindo alcançar aquilo que a gente se propõe, que é levantar esses dados dessas organizações, né? Mas o trabalho está onde? O trabalho está no sentido de que muitas organizações ainda não estão acreditando e não estão nos respondendo com os dados. Posso fazer só uns comentários sobre o censo? Pode, manda ver. Vou estar dois passinhos para trás. A ideia, né, por que a gente está, até um dos motivos que eu estou aqui falando com vocês também, né, é a questão de por que escolher Joinville. Primeiro, por uma facilidade dos processos, pela capacidade que as organizações têm de se articular. Eu fiquei muito surpreso quando estive aí e via nos momentos onde a gente se encontrava, ou seja, como tinha todo um ecossistema, como a Lu fala, né, nesse sentido. Eu acho que era muito bacana. E já estava na minha cabeça uma ideia de mostrar o que acontece. Existe um censo das organizações sociais no Brasil. Na verdade, existem dois, o que já começa errado, né? Então, ou seja, o governo federal tem dois dados. Você tem um, por um lado, pelo IPEA e pelo outro, pelo IBGE. Eu ia falar nisso, não ia deixar passar, viu? Tá. Não, e para que a gente possa entender o porquê o censo, porque esse começo é importante para entender o censo, né? A princípio, a gente não precisaria fazer um censo em Joinville, porque já deveria existir. Na verdade, qualquer cidade já deveria ter o seu censo, porque já existe um censo governamental a nível federal. O do governo, o do IPEA constitui como um pouco menos de 800 mil organizações e o do IBGE 300 mil. Então, já começa ruim, porque como é que dois governos, dois órgãos federais têm dois dados, né? É como dizer que a população brasileira tem 200 milhões de habitantes por um viés ou 130 milhões por outro, né? Já começa estranho. Então, bom, não dá para brigar ou discutir lá de cima, porque também é muito macro, então vamos fazer o caminho inverso, vamos fazer uma experiência piloto numa cidade específica e mostrar desse dado que o IPEA nos dá,
o que é verdade, não é que eles mentem, evidentemente que não, mas o que é real, o que talvez é duplicado, o que talvez já fechou, o que talvez... E a gente saberia que esse processo seria complicado mesmo, porque realmente é partir do zero, quase zero. Não é zero porque a gente tem, de fato, os dados do IPEA, mas é separar o joio do trigo, literalmente, né? Então, literalmente não, porque não estamos nem joio nem trigo, mas a metáfora serve literalmente, que é dizer esse processo de... Bom, sei lá, 1950 organizações de Joinville, ok, vamos ver agora? Não, pera lá, não é exatamente isso. Tem umas 300 que não são organizações conforme a gente defende, porque são associações de pais e professores, acho que chama, né? Que são específicas, não é exatamente uma organização. Tem associações de moradores, que algumas são, outras não, porque são simplesmente de prédios, enfim. Então, tem uma limpeza de dados para fazer. Essa experiência em Joinville, que a gente... que está dando trabalho, mas é um trabalho, do meu ponto de vista, prazeroso, porque, claro, é a primeira vez que está fazendo. E a gente quer ter todo esse trabalho agora, de entender o que dá certo, o que não dá errado, para aí ter mais do que os dados de Joinville, que evidentemente é o melhor, é o principal benefício para vocês, mas, além disso, uma metodologia de como outras cidades no país poderem desenvolver seu censo. O que faz primeiro? O que limpa? Como tira? Qual é o dado prioritário que a gente deve trabalhar? Quais são as informações que funcionam? Qual que não funciona? Então, a gente está no meio desse processo. A gente já sabe que mais ou menos só a metade dessas organizações dos 1950 em Joinville são, de fato, organizações para a gente estar fazendo esse censo. Mas tem muito ainda para fazer. A gente quer agora colocar isso no mapa e tal. Só quis fazer esse detalhe, porque aí tem um pequeno detalhe do que não é que elas não estão respondendo porque não acreditam, não estão respondendo porque não chegou a informação nelas. O e-mail provavelmente não chegou nelas. Os e-mails que têm registrados no IPEA são do contador. Ou então a organização está fechada, ou então não existe mais. Então não é. Ou então viu e está no meio de outras coisas, não está interessado em responder. Mas não é uma desconfiança ao censo. Não, é simplesmente esse trabalho efetivo precisa ser feito e agora de formiguinha. O grosso já fizemos, buscar informações, Facebook e tal. E o que falta agora é esse 1 a 1. A gente quer chegar num momento específico onde a gente vai bater na porta mesmo. A gente está com equipe para isso, bater na porta das organizações para ver se ela existe, o que ela faz, né? E aí, enfim, aí os usos disso, depois a Lu continua na conversa. Eu queria fazer esse pequeno preâmbulo para explicar por que o censo. Né? O censo ele faz parte de uma estratégia que envolve o Brasil inteiro. E Joinville é a primeira cidade do Brasil inteiro que estamos fazendo isso, né? Primeiro, então, que vai depois significar, vai ser referência para as demais. Excelentes colocações, Marcelo, acho que bem específicas para o momento. Realmente, cometi esse lapso eu disse que não existe o censo, o mapa do IPEA, né, das OSCs, mas a gente está identificando que os dados não são confiáveis, já identificamos. Isso é uma questão já comprovada. Não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo esses detalhes para vocês em um evento, em algum momento mais específico, né? Mas a gente precisa que vocês se aproximem mais da gente também, para a gente conseguir concluir o trabalho. E para isso a gente também está conectando vocês pelos e-mails que a gente levantou nas redes sociais, a gente fez todo um trabalho de peregrinação desses dados, né? Porque os dados do censo do IPEA não nos permitiam chegar até vocês, não nos permitiram, tá? Na grande maioria, alguns permitem, ok? Então não mas isso é um trabalho que a gente está realizando e que precisa de vocês também para isso, de vocês, organizações da sociedade civil. Esses que estão provavelmente responderam, quem está assistindo. A gente está com um formulário circulando da Conecta, tá? A gente está encaminhando para os e-mails que a gente já identificou nas redes sociais. Então, queria pedir para vocês, dentro do possível, responderem. Acho que esse é um processo que a gente precisa mobilizar e fortalecer aqui em Joinville, para que a gente consiga, a partir desse censo, formar essa rede de relacionamento, que é uma rede de relacionamento, tá? A gente não quer ficar simplesmente trazer os dados de vocês para um banco de dados, para o papel, ou para uma plataforma futura. A gente quer trazer os dados de vocês para a gente poder se comunicar com vocês de forma mais assertiva, né? Fazer uma comunicação mais positiva, no sentido de também levar para vocês o conteúdo, levar para vocês o conhecimento, trazer oportunidades, levar para vocês oportunidades, enfim.
levar para vocês também um pouco do trabalho que a gente faz por Joinville e no Brasil como um todo, e que a gente pode estar contribuindo aqui para o fortalecimento desse ecossistema. E vocês são parte desse ecossistema, são um dos atores desse ecossistema, como a gente tem trabalhado o nosso discurso quando a gente se refere e traz o ecossistema de Joinville como um ecossistema extremamente positivo, né? Então, assim, eu segunda-feira, inclusive, terminei um curso junto ao ICE, né, concluí esse curso, é como se fosse uma especialização, de como fortalecer os negócios de impacto. E quando eu fiz esse curso, eu também trouxe para ele um olhar de como fortalecer o terceiro setor, né, as organizações do terceiro setor de forma mais profissional. Porque vocês geram impacto. Muitas vezes vocês não estão medindo esses resultados e esse impacto, né? Que é uma questão que a gente pode também abordar em um webinar específico, avaliação, medir resultados, enfim, existem diferentes formas. Mas isso também traz transparência para o que vocês fazem, e essa transparência também traz para vocês credibilidade. E isso não só no âmbito do terceiro setor, das organizações, mas no âmbito dos negócios, de uma forma geral, negócios de impacto. E aqui em Joinville a gente tem uma particularidade de negócios de impacto estarem trabalhando conjuntamente com organizações do terceiro setor, e é isso que eu quero trazer também um pouco para vocês, né? Por exemplo, a gente tem aqui, participando com a gente desse webinar, a minha amiga, né, que é CEO das Funcionárias, né, que é uma startup que surgiu mais ou menos junto com a Conecta Projetos, né, e que tem como objetivo aproveitar o resíduo, e aí o pessoal os alunos da Fernanda, né, da Ambiental, aproveitar o resíduo de uniformes das empresas aqui, das indústrias aqui de Joinville, para remodelar e fazer artigos que podem ser utilizados como brindes em eventos. Então, ela leva isso de volta para as empresas como possibilidade de reuso, né? Reuso desse material. Enfim, ela está trabalhando sustentabilidade e ela, ao mesmo tempo, está trabalhando inclusão social. Quando ela traz para o negócio de impacto dela a possibilidade de mulheres da periferia, mulheres da população em situação de vulnerabilidade, para trabalhar como costureiras desse processo todo, como ela dá oportunidade de emprego. Então, tem todo um processo por trás desse negócio de impacto que está indo até a população e que está também trabalhando com as organizações. Quando que ela trabalha com as organizações? Daí eu vou chegar nesse ponto. A gente agora, em especial, nesse momento do Covid, a Conecta não conseguiu enxergar uma outra possibilidade que não trabalhar um movimento específico para atender às necessidades dessa população em situação de vulnerabilidade social, né? E trabalhando um pouco desse engajamento, dessa facilidade de engajar atores desse ecossistema, a gente criou o movimento Quem Se Importa, que vocês devem estar acompanhando, quem é aqui de Joinville. É um movimento local, né, totalmente voluntário, mas que está tendo uma repercussão bastante grande em termos de engajar parceiros. E isso demonstra o nosso potencial e nosso potencial Joinville enquanto possibilidade de fazer algo por essa população, de realmente se organizar para fazer muita coisa pela população, né? E as ONGs nesse processo estão sendo fundamentalmente importantes, porque elas estão fazendo o seu cadastro junto ao movimento. E esse cadastro delas junto ao movimento está vindo para o censo e complementando os dados também do censo. Então, a gente tem toda essa interação de movimentos e ações que a gente está desenvolvendo. Então, acho que é fundamental compartilhar aqui um pouco com vocês sobre essas iniciativas
Mas eu queria trazer para vocês o que é mais também, não tão importante, mas também importante para esse processo todo, é o calendário de eventos que a Conecta está trazendo voltado para essa questão da inovação e impacto social, que é um calendário já constituído, que a gente está desenvolvendo. Esse é o primeiro webinar desse calendário, né? A gente já construiu esse calendário, então vocês podem aguardar todas as quartas-feiras do mês, quartas, então toda última quarta, praticamente, né, de cada mês, a gente vai estar trazendo nesse mesmo horário, às 9 horas, um webinar temático para vocês. Por que temático? Porque a gente vai estar abordando temas relacionados a esse ecossistema de inovação social. Para isso, a gente também aceita, a gente já tem temáticas definidas, mas também aceita sugestões que venham de vocês para construir esse processo. Isso também é relevante para nós nesse momento, tá? A gente está trazendo, nesses webinars, vai trazer convidados locais, porque é importante para nós também mostrar o trabalho que as organizações locais estão desenvolvendo, tá? A diferença que elas estão fazendo na comunidade, e vai estar trazendo convidados de fora também, para contribuir com a gente nesse processo de construção e de trazendo as oportunidades, trazendo conhecimento. Acho que mais ou menos esse é o recado, um dos recados importantes aqui do processo. Eu vou aproveitar, então, esse respiro para fazer umas perguntas do pessoal, Lu, tudo bem? Claro, está na hora já. Começar pela Eunice, que é a primeira aqui que falou. Eu acho que deveria ser feito visitas às organizações, falando do censo, né? Bater na porta delas, porque essa questão de mandar só informações por e-mail é parte do poder público e não se mostra eficaz, e as ONGs acham que vai continuar assim. O José também fala que o IBGE está fazendo por entrevista. Eu concordo, eu vou dar minha opinião antes de passar a bola para você, mas quem tem dinheiro consegue fazer assim, né? A gente está fazendo isso do meu bolso, só para vocês terem uma ideia da diferença da proporção. E o apoio da Univille com estagiários, né? Então, a gente acha que também está concluindo isso, mas a gente precisou concluir isso, porque o processo como que... A gente está fazendo um piloto, né, em Joinville, e isso ainda é possível, e até dá para a gente fazer 1 a 1, mas como é que a gente vai fazer quando isso for feito pelo Brasil inteiro? Aí fala, mas o IBGE faz pelo Brasil inteiro, e faz mal. Esse é o nosso ponto, né? Ou seja, como que a gente pode simplesmente se contentar com uma informação que foi feita, mas está errada, ou a gente faz ela bem feito criteriosamente, né? E ao custo mais adequado possível. A gente está percebendo, por conclusão, que efetivamente a gente não consegue chegar em todas. A gente conseguiu chegar em 80% delas. E esses 20%, né, que eu falei, lembra, Lu, que a gente foi na reunião aquela que a gente teve, né, que eu falei, bom, a gente conseguiu com 20% do nosso esforço 80% dos resultados. Ok, não é bom, não terminou, mas a gente fez uma boa coisa. Agora a gente vai precisar de 80% de esforço para conseguir os 20% finais. E esse 80% de esforço significa mais dinheiro, estrutura, apoio das pessoas, organização, né? Então a gente fez uma fase, agora que a gente quer colocar no mapa, literalmente, né, plotar essas informações no mapa, para dizer, olha, isso é o nosso esforço, a uma equipe muito reduzida, 80% dos resultados a partir de 20% disso. Conseguimos isso. Para conseguir o resto, a gente precisa fazer algo muito melhor, mas que vai requerer dinheiro ou mais gente, ou apoios, né? Então, Eunice, eu conto com o seu apoio já aqui. Você e as pessoas para isso. Acho que um ponto importante também que a gente tem que destacar aqui a gente começou o processo final do ano, né? Final do ano, início desse ano, startou o processo do censo, e a gente inicialmente fez toda essa busca na base secundária, que foi o mapa do IPEA, a base das ONGs, esse outro mapa que a gente tem também, que é da Brasil, como é que é o nome da organização? ONG Brasil. ONG Brasil, a gente fez a busca nos dados secundários para, num momento posterior, a gente começar a fazer as conferências com os dados locais, seja junto aos dados da prefeitura, que a gente compartilhou, foram compartilhados conosco pela prefeitura, enfim, os dados que a própria Conecta tem na sua base de organizações, né, dos eventos que a gente já realiza
de 2 anos para cá. O próprio Fórum de Inovação Social e Negócios de Impacto, que acontece sempre em setembro, junto à Expo Inovação, que é um evento que as ONGs participam, né? E que traz para elas essa questão de conhecimento e network, né? De interação com diferentes atores desse ecossistema, é relevante. E é um dos eventos que a gente quer manter. Eu não sei como é que vai ficar esse ano, por causa da Covid, né? Mas um ponto que nos impediu de ir para a rua, que foi bem no momento que a gente ia começar a fazer as visitas, foi a chegada da Covid-19, né? Então, assim, a gente realmente não foi bater na porta de vocês, justamente porque a gente foi impedido de fazer isso. Mas a gente não descartou esse processo. A gente não descarta. Isso está dentro do nosso desenho da metodologia, tá? E, como o Marcelo já falou, a gente está validando essa metodologia, tá? Que é uma metodologia de baixo custo, que é um dos princípios que a gente tem, né? Validar uma metodologia de baixo custo que a gente consiga chegar a realmente aos dados dessas organizações para fazer... A todas elas, né? A todas elas. Porque isso vai ser entregue gratuitamente para as outras cidades. A gente quer disponibilizar isso na internet para que um prefeito que resolva fazer isso na sua cidade possa fazer, e a metodologia está lá disponível, a ordem das coisas, os passos a passo. Vai ter uma empresa que vai querer fazer isso na cidade onde ela tem a fábrica dela, vai poder fazer. Um grupo de jovens quer fazer, uma universidade quer fazer. Então, é um exercício, é um MVP, né? Ou seja, é um mínimo produto viável para política pública de como desenvolver a coleta dos dados para que a gente saia dessa situação de que a gente tem o dado, mas não tem. O dado existe lá no IPEA, mas a gente não consegue acessar, ou está errado, né? Não, agora a gente vai ter. Cada cidade que quiser vai ter. Foi uma opção nesse sentido. Então, toda experiência é bem-vinda, toda sugestão, todo braço, toda perna, todo apoio que se sentir nesse sentido, que vocês puderem fazer, é importante. E o gancho, desculpa eu me meter nisso, Lu, mas só para dar um gancho de novo, tentar costurar as coisas que você está falando nesse aspecto, né? As duas frentes, ou seja, por um lado o censo e por outro o início de uma agenda de eventos virtuais ou presenciais, mas que toda quarta, né, existe, é uma liga, uma que gera uma ligação, uma conexão entre essas organizações para que possam fazer coisas, né? Então, ou seja, uma coisa é você transformar isso num censo, porque sim, pura e simplesmente, mas ele é muito importante tanto para a política pública, como a definição de coisas a serem feitas, como coesão, mas a contribuição na coesão se dá a partir dessa agenda, que começa hoje, como ela falou, e até por isso que eu estou aqui junto com vocês nesse sentido. A ideia é desenvolver essa agenda. Por quê? Porque a gente também acredita que esse é um modelo de coesão. Aí até você me permite eu contar um pouco uma historinha rápida de São Paulo, que eu acho que eu falei para você em algum momento. Manda ver. Comecinho dos anos 2000, 2001, por aí, em São Paulo, que é de onde eu morava antes, o SENAC de São Paulo criou o Fórum Permanente do Terceiro Setor, que não foi permanente, porque acabou. Mas, enfim, vai chamar Fórum Permanente. Então, o nome nunca use Fórum Permanente, porque corre o risco de deixar de existir, só por chamar permanente. Mas durou uns 2, 3 anos, né? E, literalmente, ele era basicamente isso. Eram encontros mensais, onde palestravam pessoas do terceiro setor, num espaço lá no centro de São Paulo. Eles têm Senacs, tem vários, né? Mas era um lugar que devia caber umas 400 pessoas, e lotava toda vez. Por que lotava? Porque todo mundo tinha uma ânsia, um desejo de se encontrar, de trocar figurinhas, de falar uns com os outros, entre ONGs, né, entre terceiro setor. Então, as palestras que foram dadas provavelmente nem foram assim tão geniais, foram boas, eu mesmo palestrei, mas isso era de menos. Eu mesmo lembro que eu ia às vezes para lá, porque também era um dia fixo, né? Não lembro se era tipo todo dia 3 ou toda primeira terça, eu não lembro qual era a história. Às vezes eu ia sem saber o tema, quem que iam os seus palestrantes, porque o que me interessava mesmo era o encontro posterior, né? Depois a gente ia trocar ideia com o figurinista. Então é um pouco uma tentativa de novo, como piloto, como mecanismo, como método, né, de coesão, de desenvolvimento de coisas, essa ideia de você criar uma desculpa para se encontrar, que por enquanto é muito no digital, até ainda como resquício da pandemia, mas que assim que possível transformar isso no presencial, mas que a desculpa de se encontrar gere coisas, gerem outras coisas, gerem conversa, gerem situações, gerem coisas que não têm controle sobre essas outras questões. Mas sim, o que podemos controlar é o evento existir constantemente. Esse é o compromisso da Luciana nesse aspecto. O evento vai existir.
né? E aí, a partir disso, coisas acontecerão. Encontros acontecerão, outros projetos acontecerão. E quando a gente tem... nesse aspecto eu fiquei muito assim na vida, né, com o tempo. Quando tem poucas e boas coisas bem feitas, as outras coisas acontecerão. São como as bases, como os gestos do karatê, do Kung Fu. Pode ser o super campeão mundial, mas o cara é bom porque ele faz aqueles gestos básicos, né? Aquele que você fica treinando 1000 vezes o mesmo gesto. Então, é isso. O que a gente vai fazer? Um censo, está sempre em dia com a informação das ONGs existentes, e um evento mensal. Coisas acontecerão a partir daí. Faz sentido, Lu? É isso? Não, totalmente. Eu acho que vale chamar a atenção aqui, destacar a questão de que o censo ele vai poder ser acessado, os dados vão poder ser dados específicos vão poder ser acessados por qualquer cidadão. E qualquer cidadão ele vai ser base para tomada de decisão em gestão pública? Pode ser, né? Se a gestão pública quiser, pode ser. Ela vai ter os dados confiáveis, né? Em um mesmo local. Mas ele também vai ser base para as próprias organizações se organizarem no ecossistema, para as próprias organizações darem transparência à sua organização mesmo no próprio ecossistema. Então, você vai fazer parte desse censo, e como parte desse censo, qualquer cidadão pode pesquisar o seu dado, que é um dado público, né? Você é uma instituição que está atuando no território. Então, a gente pode mostrar. Outra coisa que a gente quer futuramente também mostrar, isso eu digo futuramente porque a gente está num processo em construção, né? Mas são os projetos que vocês fazem, né? A gente quer também dar mais visibilidade aos projetos, enfim, onde vocês estão atuando, qual o território que vocês atendem, quais os bairros, qual a população, tudo isso a gente quer dar visibilidade por meio também desse processo, mas isso mais para frente, cada coisa no seu tempo, né? Então, a gente está trabalhando para que possa chegar nisso. Vamos lá, mais uma pergunta, na verdade um comentário, uma dúvida que eu não sei responder. O José pergunta: Luciana, a denominação inovação social reside na metodologia? Eu não entendi a pergunta também, mas acho que talvez a Lu sim. Você entendeu ou não? Não entendi qual metodologia ele está... Explica melhor, José, porque acho que também não ficou claro para mim, não. E o Alex faz um comentário aqui: nessa época de pandemia, as funcionárias vêm criando uma linda história com as máscaras, distribuindo os produtos para as entidades que mais precisam, como hospitais, lares de idosos, comunidades. Luciana demonstra novamente como a união dos atores do ecossistema se solidarizam e ajudam, né? José, enquanto você complementa aí, só me esclarece qual é o ecossistema que você está, qual é a metodologia que você está se referindo, se é a metodologia do que a gente está usando do censo, ou qual metodologia você está se referindo. Enquanto isso, eu vou pontuar essa questão que o Alex coloca, que já falei um pouquinho, mas as funcionárias nesse processo, realmente, vale a pena destacar, e junto ao movimento Quem Se Importa, as funcionárias estão produzindo as máscaras, né, de forma gratuita, tá, com restos de tecido também doados, com restos de tecidos das próprias fábricas, e estão distribuindo essas máscaras junto às organizações cadastradas no movimento Quem Se Importa. Então, a gente está fazendo toda essa conexão, todo esse engajamento dos negócios de impacto com as organizações, e todos estão sendo beneficiados com isso, né, de uma forma ou outra. Legal. A Fernanda: a coesão é realmente importante, iniciativas soltas muitas vezes não ganham força no contexto geral. Uma agenda permanente, cuidado com o permanente, hein, Fernanda? Integrando vários atores, pode gerar muitos frutos. Parabéns pela iniciativa. Legal, bacana. Acho que esse é o pulo do gato, né, como a gente disse. A Nadir Cordeiro: faz todo sentido ter esse contato mais próximo, reuniões de alinhamentos. Legal. Então, eu acho que, quer dizer, não sei, também tem de alinhamento. Eu volto a dizer sobre esse aspecto. Eu até só falo muito com a Lu. Tem uma coisa de... a gente quer fazer muita coisa, né? A gente quer sempre mudar o mundo, que a gente tem sempre uma intenção, um desejo enorme de fazer isso. Mas eu vou envelhecendo e vou percebendo quanto mais essencial a gente faz, mais básico a gente faz, mais você permite que essa mudança ocorra a partir de outras pessoas, né? Você dá o espaço para que aquelas coisas ocorram. E essa ideia com a Lu que eu tenho dito, falei, vamos fazer essa experiência piloto
não é nem uma experiência piloto, já efetivamente já fazer a questão da agenda e esse compromisso de fazer sempre, porque, curiosamente, depois dessa experiência que aconteceu há 20 anos atrás, eu nunca vi algo igual. E é muito simples. O grande segredo daquilo foi simplesmente ter a constância de fazer. As melhores coisas que eu participei eram simplesmente pela constância de fazer. Então eu falei, bom, talvez existam em outras cidades que a gente não sabe, mas eu não vi. No Joinville não tem, nesse sentido, a constância. Em São Paulo também não, no Rio de Janeiro também não, nem em Campinas, nem em Piracicaba, nem, enfim, nem em Belém, não tem essa ideia dessa constância. Tem esses encontros anuais, né? Os congressos, os seminários, eu mesmo ajudei a fazer, né? Ou seja, o Festival da BCR, o Instituto da Filantropia, mas é anual. Assim como a gente tem o fórum aqui, né? O fórum, exatamente, é o fórum aí, então, anual é legal, porque, enfim, é quase como um momento de encontro, né, de saudade, né, das pessoas e tal. Agora, essa constância mais humilde, mais tranquilinha, vamos fazer um processo que exista todo mês, eu acredito muito que isso funciona muito bem. E não é que as pessoas precisam vir também todo mês. Elas precisam, vai poder vir, outras vezes não vai poder vir, mas a constância de saber que na quarta aquilo vai acontecer, né? Que está lá, que não precisa nem saber qual que é, porque vai acontecer, isso eu acho que é muito saudável, e vocês vão ver isso acontecendo nos próximos encontros aí. Muito bem. Mais alguma coisa? Eu queria te perguntar uma coisa, Lu, sobre esse processo todo. Você comenta muito, né, de inovação social, e eu queria que você conseguisse, uma pergunta não é simples e não combinamos antes, então não sei como é que você vai responder, mas o desafio talvez tá posto, que é como que a gente consegue, para as pessoas que começarem aí nesses encontros mensais, como é que você consegue denominar esse guarda-chuva chamado inovação social para que caibam coisas? As coisas que vão ter dentro, os convites, os temas, vão ser vários, como a gente já conversou, enfim. Mas como você resumiria isso em uma frase ou duas? Inovação como um guarda-chuva que permite que várias coisas embaixo entrem. Isso vem um pouco ao encontro do conceito de inovação social, né? Uhum. Que é resolver os problemas que a gente já tem hoje, problemas problemas sociais que a gente já tem hoje, resolver de uma forma diferente, de uma forma mais, poderia dizer, o diferente não é só diferente, mas resolver de uma forma inovadora, mas inovadora quer dizer, não vou fazer a mesma coisa que eu já venho fazendo porque eu comprovo que está dando certo, mas não está sendo muito efetivo, tá? Então, a gente tem que envolver outras questões. Se é base tecnológica, esse é um ponto que traz a inovação, mas não é só ele. A tecnologia é um meio, tá? Mas, principalmente, a mentalidade das pessoas, tá? São as pessoas que fazem a inovação acontecer, ok? E quando a gente fala em mentalidade das pessoas, é realmente trabalhar e trazer à tona alguns conceitos que fazem parte do ecossistema, do terceiro setor, do ecossistema da população, dos problemas sociais, mas principalmente a questão de trazer para a discussão, para o debate, esses conceitos, o próprio conceito de inovação social, o próprio conceito das próprias ONGs, enquanto organizações não governamentais, mas que também se veem enquanto necessidade sustentável, elas precisam se sustentar, né? O que é a sustentabilidade hoje? Né? Muita gente me pergunta, e eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas qual a diferença? Mas aí já foi mais que duas frases, hein? Sim. Qual é as duas frases do guarda-chuva inovação social que vão caber coisas, palestras e encontros nesse evento? O que você já está falando são pedaços dentro do guarda-chuva, né? Coisas que a gente vai ter que fazer nesse processo, né? Que vai dar ênfase. Mas eu acho que a gente tem que trazer... acho que a transparência é uma questão que a gente tem que trabalhar forte nesse processo, tá? E a questão da conexão e engajamento. Acho que se tivesse que resumir essas palavras estão no foco, são valores que a gente poderia dizer que estão no âmbito da inovação social, né? Que é essa conexão dos atores, porque a gente não pode mais pensar que a gente consegue fazer as coisas de forma isolada no nosso espaço.
A gente precisa abrir as nossas portas e a gente precisa ir buscar outras experiências para também ganhar com isso, né? Se conectar para ganhar com isso. Então, e essa é uma das bases da própria Conecta Projetos, da Luciana, né, enquanto pessoa profissional, que é poder estar mediando esses processos e poder estar trazendo o conteúdo e o conhecimento que pode nos levar a isso, né, de uma forma mais pontual. Tá, o José ele explicou um pouco melhor aqui, então. Quero compreender o que você denomina de inovação social. Eu acho que é a forma como se faz, por exemplo, o senso é a forma, então a pergunta dele é se é sobre a forma. Eu acho que sim, né? Acho que tem a ver com forma, né? Tem um pouco a ver com forma, mas a inovação social ela não se dá só na questão do produto ou serviço que eu vou oferecer, né? Que eu estou desenvolvendo, que eu estou do resultado. Mas ela pode se dar no processo, a inovação social nos processos, né? Ou seja, para chegar a determinado produto e serviço, eu também tenho um processo todo que vem muito ao encontro dessa questão da mentalidade das pessoas. Hoje eu chego por esse caminho, mas eu posso chegar por diferentes outros caminhos, que são processos que podem facilitar ou até serem um pouco mais dificultados, mas que eles vão me dar um resultado mais efetivo. Tá? Eu associo... E os modelos também de negócio, né? Os modelos de organização. Então, essas coisas todas estão relacionadas a como inovar, né? Como trabalhar a inovação. Eu associo um pouco, sei lá, não é a minha praia, mas eu associo um pouco com uma coisa de você fazer algo que se faz sempre do mesmo jeito e ninguém questiona, e aí acham que esse é o limite possível dessa coisa. E aí vem algum inovador ou uma inovação que se cria e se percebe que se pode fazer de uma outra forma, ou melhor, ou mais rápida, simplesmente porque você parou para pensar naquilo e fez isso funcionar. É o exemplo que eu queria dar em relação ao censo, quando o José pergunta qual que inovação social tem a ver com o censo. Bom, basicamente, a gente está, assim que o IBGE disse há uns 15 anos atrás, ou 10, que eram 300 mil organizações. Eu questionava, Marcelo, particularmente questionava, eu achava que deve ser menos. Aí passou um tempo, eu acho que está errado, mas eu falava, eu acho que está errado, mas nunca mexi nisso, nunca fui atrás disso, nunca fiz nenhum movimento para que isso pudesse ser alterado. Aí quando já estava me habituando à ideia, aí veio a IPEA e disse que é 800 mil. Eu falei, não, agora comecei a ficar nervoso. Eu já achava errado 300, imagina 800 mil. E já tive momentos que eu achava que estava certo, que estava errado, eu que estava errado, enfim, eu falei, não, para. Ou seja, eu não vou resolver o problema do IBGE ou dos 800 mil, mas eu posso fazer uma experiência piloto, posso demonstrar por uma fatia pequena dessa base, e pegando Joinville como exemplo, qual é o sentido que isso tem. Ou seja, de fato é assim. Então, já percebeu que, por exemplo, dos 800 mil, se a gente fosse pegar só o exemplo Joinville, não já seriam 800, seriam 400 mil. Se a gente fosse pegar só esse exemplo, Joinville, claro que a gente for fazer com outras vai ser diferente. Mas eu acho que o que tem de inovação é isso. Se movimentar, uma mentalidade de dizer, eu não acredito nisso, acho que dá para fazer melhor, pode fazer de outro jeito. Um processo que a gente está tentando descobrir, transformar em metodologia, né? Tecnologias para isso, mecanismos, estamos descobrindo, ainda não finalizamos a nossa ideia, né? O nosso método, é o teste. Mas eu acho que o que tem de inovação é esse conjunto de coisas. Mas, com certeza, o processo do censo está sendo inovador, porque a gente está fazendo e está chegando a resultados, né? Que a inovação social também prevê essa questão, tem que chegar a resultados, e resultados efetivos, né? Senão não é inovação, senão é arte. Vamos fazer outras coisas. Questões básicas para inovar, criatividade. Então, a gente tem que usar a criatividade, a gente não pode ser acomodado, gente. E a gente vê muitas organizações, muitos negócios que têm medo de arriscar. Mas para inovar, a gente precisa ter uma certa capacidade de arriscar. Arriscar criando, né, testando. Teste piloto é uma forma de arriscar sem riscos grandes, né? Testando sem investir ou investindo pouco, né? Que é aquilo que é a questão do grau de o risco, né? E o grau de até onde a gente pode avançar. Enfim, para você não perder muito, porque você tem o risco de perder. Perder é perder dinheiro, perder o investimento, enfim. Mas eu acho que você tem que analisar, e por isso a mentalidade hoje, né?
analisar até onde você pode ir realmente com segurança e com foco no resultado, né? E daí a gente traz também para dentro desse processo todo nosso a questão dos ODS, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que vem ao encontro de uma metodologia, e daí eu não digo exatamente no censo, né? Mas naquela proposta futura que a gente quer desenvolver de trazer os projetos de vocês também por uma base de dados, né? Esses projetos também podem estar relacionados a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que prevêem já resultados, né? E prevêem indicadores de avaliação, porque a gente precisa avaliar o que a gente faz. Porque só com resultados que a gente vai mostrando os resultados que a gente vai conseguir mostrar realmente a nossa eficiência, né? Enquanto a gente não mostrar o resultado, por exemplo, a gente está fazendo o censo. A gente ainda não divulgou os resultados do censo, mas porque a gente ainda está num processo de consolidação disso, dos dados, né? Mas a gente, em algum momento, tem que mostrar esses resultados para mostrar que ele realmente está sendo eficiente. Que esse processo e essa metodologia que a gente está construindo realmente tem eficiência. Esse é um conjunto de temas que já fomos falando aqui, que já se consegue enxergar o que cabe e o que a gente pretende colocar. Sim. Bom, a Lu pretende colocar nessa agenda de webinar. Espero que tenha respondido o José aí mais um pouco. Então tem a descrição e a Anne-Marie também, que você falou também na sequência, vai perguntar, você já falou de ODS, então tem ODS, tem impacto, medição de impacto, tem captação, né? A Márcia pergunta, né, universo da captação de recursos, como a inovação pode entrar? Não vai dar tempo agora, Márcia, mas é um tema, como a gente pode falar sobre isso, né? Então eu acho que vocês começam a desenvolver justamente esse raciocínio. Tem um conjunto de temas aí que cabem, realmente é muito amplo, como vocês perceberam, e hoje considerem como um evento inaugural, né, nesse sentido. Sim. Eu acho que vale a pena ir. Tem alguma outra pessoa... Está chegando em 1 hora de evento já, eu nem... Pois é, isso que eu ia dizer, a gente vai ter que ir encerrando, porque eu tenho outro webinar na sequência. Mas eu acho que eu queria te agradecer, falar com todos sobre esse aspecto. Tem temas que não foram respondidos aqui, ou seja, eu vi que tem sugestões de falas. A Nadir falou sobre que constância de propósito é a regra número 1, proposta por Deming, ou seja, então tem muita coisa bacana, mais comentários, mas nessa linha, eu vejo que o interesse e as perguntas que vocês fizeram sobre isso já mostram um interesse potencial e futuro para a nossa agenda de próximos eventos aí. Então eu queria agradecer um pouco e deixar a palavra para a Lu e ela encerrando aí. Primeiro eu queria agradecer aí a disponibilidade do Marcelo, né, de estar com a gente. Vocês podem ver que não foi à toa que eu fiz questão que ele até no início ele disse, quem sabe eu saio, Lu, e fica só você. Eu disse, não, pode ficar, porque eu sei que você vai contribuir. E eu não calo a boca, esse é meu defeito, né? Não, e o Marcelo está junto nessas ações com a gente, né? Uhum. Ele está sendo uma pessoa bastante significativa nesse processo todo. Eu só tenho a agradecer aí ao Marcelo. Lá da Espanha, e agora com a Covid, a gente desenvolveu muito mais ainda essas habilidades de trabalhar à distância, né? E Sim. Isso também é uma questão inovadora, tá, gente? Uhum. Isso é um processo inovador. Então, é um processo que vocês também têm que adotar dentro do possível, né? Nas próprias organizações e negócios. Mas, principalmente, a inovação ela não se dá de uma hora para outra, tá? Acho que é uma questão, é um processo que vai acontecer. Ela não começou agora, a inovação social não é uma coisa antiga já. Yunus tem uma base realmente antiga. A gente tem diferentes referenciais para inovação, a gente pode, em outro momento, trazer isso também, trazer pessoas para estarem abordando esse conceito, tá? Em outro webinar, enfim. Mas é extremamente interessante o tema e desafiador. Então, assim, está disposto a assumir desafios? Está disposto a usar a tua criatividade para fazer coisas diferentes? Para realmente responder aos problemas sociais de forma diferente, ajudar, contribuir de forma mais efetiva, vem com a gente, né? Uhum. Eu acho que esse é o recado principal. Queridos, obrigado, eu tenho que desligar aqui mesmo, eu tenho que acessar um outro. Obrigada, Marcelo. Obrigado vocês todos, nos falamos em breve.
nos sigam nas redes sociais, que a gente está sempre colocando as coisas lá, e vai ter a gravação desse vídeo que vocês vão receber, né? Vocês vão receber a gravação e vamos se comunicar por e-mail com vocês também a partir de então, tá bom? Valeu, Um abraço tchau, tchau, abraço. Tchau, Lu. Muito obrigada.